Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz. Jesus esteja conosco, sempre em nossas vidas. Satisfação imensa tê-los aqui conosco, nesse estudo simples, despretensioso, sobre a vida do nosso Mestre e Senhor. Na época que Jesus esteve conosco, Jericó era uma cidade belíssima, uma cidade com um ar leve. Ela tinha sido embelezada por Herodes e por Arquelau. Jericó era passagem obrigatória no caminho a Jerusalém. Todos passavam por Jericó. Admiravam as suas vivendas, as suas casas nobres de mármore. Tinha um centro comercial muito ativo, onde especiarias, utensílios do mundo antigo estavam ali à venda. A natureza em Jericó abundava. Aqui e ali, sicômeros, tamareiras, romanzeiras, amendoeiras, parreiras. Era de uma beleza tão grande e de uma leveza. A natureza transformava Jericó num palco de rara beleza, a ponto de, no tempo do auge do Egito, Cleópatra ia lá para Jericó. Ela tinha uma mansão onde ela passava os tempos da primavera, se deliciando com as belezas de Jericó. Na cidade de Jericó tinha um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era publicano, ou seja, ele era coletor de impostos. E era uma função altamente discriminada. Ele conseguia, sim, conquistar fortuna, mas os publicanos eram detestados pelos judeus, porque os publicanos se transformavam em funcionários romanos. E os romanos eram os dominadores, os conquistadores, os opressores. Zaqueu era judeu e recolhia os tributos, os impostos, nas casas e no comércio e nas atividades dos judeus, seus compatriotas, para entregar o dinheiro a Roma, seus dominadores. Por outro lado, o lado romano, os coletores de impostos eram humilhados, porque eles sabiam que era uma tarefa indigna, mas os romanos precisavam. Então, os coletores de impostos, os publicanos, tinham o ódio que recebiam dos judeus, o desprezo que recebia de toda Israel e, ao mesmo tempo, as humilhações dos romanos. Zaqueu vivia num palácio imenso. Era um palacete a casa dele. Muito rico. Ele tinha uma índole afável. Ele era pequenininho, gordinho, e ele sofria com tudo aquilo. Todos os publicanos sofriam. E Zaqueu pensava, vai chegar o dia em que eu vou conseguir guardar uma boa quantidade de dinheiro, de riquezas, vou vender tudo que eu tenho aqui, vou pegar minha família e vou para longe de Jericó, onde eu possa viver em paz. Não serei mais publicano.
Mas antes, eu tenho que juntar o dinheiro. E nessa angústia que ele vivia, nessa solidão, sim, porque era desprezado, a família dele o acolhia com amor. Os outros publicanos também, mas o restante da população, onde ele chegava, cuspiam no chão, olhavam para ele atravessado, diziam palavras agressivas, e isso fazia Zaqueu sofrer muito. E de repente ele ouve falar de Jesus. Ele ouvia aqui e ouvia ali, falando sobre Jesus de Nazaré. E ele se perguntava, será que alguém pode amar assim? Como dizem que esse Jesus ama? Depois ele soube de Levi, que ficaria conhecido depois como Mateus, que era como ele, publicano. Era como ele, coletor de impostos, que Jesus acolheu e o transformou em seu discípulo. Isso tocou o coração de Zaqueu. Ele ficou emocionado com isso. Realmente ele acolhe os publicanos. Ele acolhe as pessoas marginalizadas. Ele acolhe as pessoas que dizem que são pessoas de má vida. E Zaqueu começou a pensar que ele poderia ser realmente o Messias escolhido por Deus para cuidar do rebanho do mundo inteiro. Zaqueu tinha um amigo, era Bartimeu, cego Bartimeu. E Bartimeu vivia da caridade pública. E Zaqueu se sentia bem ao dar esmolas, ao socorrer os miseráveis, porque eles recebiam o dinheiro dele. Porque para os outros, o dinheiro dele era amaldiçoado. E certo dia Zaqueu ficou sabendo que Bartimeu, o cego, havia se curado. Bartimeu agora estava enxergando. Os seus olhos podiam ver a beleza da vida. Podia ver o nascer do sol, a lua, as estrelas. Podia ver a imensidão do deserto da Judéia. Podia ver a verdura da Galileia. As belezas do Tiberíades de Cafarnaum. Os seus olhos poderiam ver o templo do povo judeu. O templo de Salomão. E isso empolgou Zaqueu. E aí a notícia. O Rabi está vindo. O Rabi está chegando. Vamos comemorar a Páscoa em Jerusalém. E todos os judeus espalhados no mundo estão em direção a Jerusalém. E o Rabi passará por Jericó. Zaqueu não se conteve. O seu coração explodiu de alegria. Eu tenho que ver o mestre. Não precisa falar. Mesmo que eu não fale com ele, nem ele fale comigo, eu preciso vê-lo. Olhar para ele vai ser uma epopeia em minha vida. E de repente Zaqueu saiu daquela conduta austera que ele tinha e se viu correndo na rua igual um menino em direção ao portal da cidade, porque Jesus iria passar por ali. Só que lá estava uma multidão de um lado e do outro da estrada. E Zaqueu era pequeno, gordinho, e ele pulava. Evidentemente, sendo ele publicano, ninguém ia dar lugar a ele. Ninguém ia dar a chance. Quando Zaqueu percebe de longe um sicômoro, uma árvore. E Zaqueu, como não queria falar com Jesus, ele queria vê-lo. Para ele satisfazer, bastava vê-lo. Ele todo gordinho sobe o sicômoro e ele vê Jesus. Como era belo. Zaqueu fica embevecido.
olhando a beleza de Jesus e a luz que irradiava da sua figura majestática. Os olhos de Jesus fitam os olhos de Zaqueu. E Zaqueu treme. E Jesus disse: desce, Zaqueu. Me convém que eu fique hoje em tua casa. E Zaqueu ficou sem saber o que fazer, o que dizer. E ele ouve no coração: desce, Zaqueu. Me convém que eu fique hoje em tua casa. E Zaqueu desce desesperado aquela árvore e vai para casa. E aí eu queria convidar os irmãos para uma reflexão em cima disso, dessa figura que às vezes passa despercebido por nós. Reparem bem, Zaqueu queria ver Jesus. Para ver Jesus, ele teve que subir. Nós temos que subir para vermos Jesus. Mas Jesus disse: desce, Zaqueu. Para estar com Jesus, nós temos que descer para dentro de nós. Eu quero ficar em sua casa, Zaqueu, hoje, para permanecer com Jesus. Nós temos que arrumar a nossa casa, como Zaqueu foi arrumar a dele. Ou seja, para ver, temos que subir. Para estar, temos que descer para dentro de nós. E para permanecer, o ambiente interior tem que estar arrumado, tem que estar harmônico. Pensem nessa reflexão. Pensem. E aí Zaqueu foi e começou a arrumar a casa. E ele pensava: será que ele vai entrar? Será que ele vai ficar na porta? Eu sou um ser tão insignificante, um publicano. Será? E todos da família, a esposa feliz, todos esperando Jesus na porta. Os discípulos, a multidão lá fora pensando: será que ele vai entrar ou não? E Jesus entra para o banquete na casa de Zaqueu. Em determinado momento, Zaqueu diz: Senhor, eis que eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens. E se porventura eu tenha defraudado alguma pessoa, pagarei 4 vezes mais. Pagarei quadruplicado. Tentou dizer mais alguma coisa, mas a emoção estrangulou-lhe a garganta e as lágrimas copiosas caíram no seu rosto. Imagine, algum tempo atrás ele estava pensando em juntar para depois ir embora. Agora ele diz a Jesus que a metade de tudo que ele tem, ele iria dar aos pobres. E se porventura ele houvesse prejudicado alguém, ele iria pagar 4 vezes mais, porque os coletores faziam isso. Eles cobravam um pouco mais do que Roma pedia para ficar para eles. Muitos faziam isso. Nesse aspecto, nada mudou, né, meus irmãos? Nos dias de hoje. Muitos coletores continuam fazendo a mesma coisa. Jesus, quando vê aquele exemplo e aquela prova de dedicação e de amor, Jesus sorri, olha para Zaqueu e diz: veio a salvação a esta casa no dia de hoje. Pois este, Zaqueu, é filho de Abraão.
também. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É outra frase importante para a gente analisar. O que Jesus disse? A salvação veio a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Jesus estava dizendo a todos que estavam ali. Ele cometeu erros, equívocos, mas como todos vocês, ele também é filho de Abraão. Abraão é o patriarca do povo judeu. Então Jesus dizia, ele também é judeu, merece ser respeitado, mesmo se equivocando. Mas hoje a salvação entrou nesta casa. Ele também é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio por amor. Imagine, meus irmãos e minhas irmãs. Zaqueu deu a metade do que tinha. Pagou 4 vezes a todos que ele lhe tenha lesado. Jesus deu tudo o que tinha. Ele renunciou às altiplanuras. Ele renunciou a estar em planos elevadíssimos e poderia ter mandado outros missionários para cuidar da gente. Mas ele quis descer. Ele quis experimentar as nossas dores, viver as nossas misérias. Ele quis viver as nossas aspirações e sonhos. Ele quis caminhar conosco para se transformar em caminho, para se transformar em ponte, o nosso Mestre amado. Por isso a nossa satisfação, por isso a minha alegria em estar com vocês nesse canal, falando de Jesus. Vocês não imaginam o trabalho que dá para fazer. Não imaginam. As dificuldades que surgem no caminho. Mas a satisfação é tão grande de falar no nome do nosso Mestre. A satisfação é tão grande de falar sobre a vida de Jesus, o nosso Rabi. E a emoção nos toma. Porque Jesus é o sentido de nossa vida. Jesus é o ser que nós mais amamos. Jesus é o sol de primeira grandeza, que ilumina as noites escuras de nossas vidas. Ele é a alvorada, que rompe a madrugada para nos anunciar a oportunidade de um novo dia. Ele é a esperança que canta em nossos corações. E nós somos Zaqueu, Madalena, Bartimeu, Natanael ben Elias, os 10 leprosos, que buscamos a sua misericórdia. Te amamos, Jesus. Te amamos com todo o nosso coração, do nosso jeito. Te amamos profundamente. E enquanto o nosso corpo vivo aqui estiver, estaremos a pregar o teu evangelho. E depois da morte, continuaremos a falar de ti em qualquer lugar. Porque tu és o caminho,
por onde devem trilhar os nossos pés. Tu és o nosso pastor e nós, as ovelhas rebeldes. Te amo, Jesus, e sei que tu me amas. Te amamos, Jesus, e sei que o Senhor ama a todos nós. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz.